Bom, pessoal, então vamos lá. Hoje vamos falar sobre fluidos, mais especificamente sobre fluidos em movimento, né? Hidrodinâmica. Bom, neste tópico nós vamos colocar aqui algumas considerações, né? A gente vai estar tratando de fluidos ideais. Para que um fluido seja ideal, ele tem que satisfazer essas 4 condições aqui. Ele tem que ser um fluido estacionário, ele tem que ter fluxo estacionário, também conhecido como fluxo laminar. O que é isso? Quer dizer que durante o fluxo, a velocidade, não, em qualquer ponto do fluido, ela não muda com o tempo. Ou seja, ele está sempre fluindo em todos os pontos ali, com a mesma, em cada ponto ele tem a mesma velocidade. Ou seja, não tem nenhum tipo de aceleração, né, da velocidade num dado ponto, uma mudança de velocidade. Ele também tem que ser ele tem que ser um fluxo incompressível, ou seja, ele não muda a densidade. Porque, claro, se ele fosse compressível, né, eventualmente ele poderia aumentar a densidade num dado ponto e isso alteraria a velocidade do fluido como um todo. Basicamente, a gente vai tratar aqui os fluidos como fluidos incompressíveis. Ele tem que ser também um fluxo não viscoso. Basicamente, a viscosidade ela é a medida de quanto o fluido ele resiste, né? Ele resiste para fluir. Basicamente, se é um análogo, né, do que é o atrito é para os sólidos, né? A viscosidade é para os fluidos. Então, um objeto que se move num fluido não viscoso, que é o que nós vamos considerar aqui, ele não sofre forças de arrasto, né? Ou seja, uma vez que ele é colocado em movimento, né, ele continuaria nesse movimento com velocidade constante, ou seja, ele não teria, o fluido não imporia, né, uma resistência ao fluxo. E também a gente vai considerar aqui que o fluido é irrotacional. Basicamente, se a gente coloca por exemplo, um objeto, qualquer ponto do fluido, né, esse objeto não rotaciona, ou seja, o fluxo aqui, né, ele não vai provocar rotação do fluido, ou seja, o fluido não é irrotacional. Então essas são as hipóteses aqui, né, que a gente vai tratar os fluidos dentro desse conjunto, né, de aproximações para tornar aqui mais direta a aplicação do conjunto de equações que a gente vai estar vendo hoje. Bom, a primeira, vou apresentar aqui inicialmente as equações, né, e também deduzir elas, e depois a gente vai aplicar essas equações para um conjunto de casos. Bom, vamos começar aqui com a equação da continuidade. Eu vou fazer um desenho aqui, para que eu consiga fazer bem aqui. Vou desenhar aqui, por exemplo, um cano horizontal, né, no qual aqui eu vou pegar, circula dentro desse cano que tem um estreitamento, né, circula um fluido, e aqui nós vamos colocar aqui que tem vamos isolar aqui um pedaço desse fluido, que tem aqui um determinado volume, que a gente vai chamar de V1. Certo? Bom, e esse lado aqui do cano, ele tem uma área de seção A. Vamos chamar aqui de A1. Ou seja, tudo que está nesse canto aqui, nesse pedaço, vamos chamar de 1. E esse fluido se desloca ao longo do cano. Então, ele tem aqui uma determinada velocidade que a gente vai chamar de V1. E ele também tem aqui um determinado, vamos chamar aqui de delta x1, ou seja, colocar a coordenada x aqui ao longo do deslocamento, ele tem um pedacinho aqui de delta x1, sendo que o volume, então, é a área vezes o volume dessa parte que está achurada, é a área 1 vezes o delta x1. Bom, se o fluxo ele é constante e também o fluido ele não tem variação na densidade, o fluxo é constante,
E num determinado tempo, que se move neste lado aqui, um V1, a gente vai ter também se movendo no mesmo tempo um determinado volume nessa parte mais estreita do cano, vai ter aqui um dado volume V2. Sendo que desse lado aqui, né, a gente pode apontar aqui a área da seção do cano, e aqui a gente tem um determinado delta x2. E nesse lado aqui, o fluido se desloca com uma velocidade V2. V2 vai ser maior que V1, né, para ter o mesmo volume circulando. Bom, a equação da continuidade nos diz, então, que a mesma quantidade de massa que se move num determinado tempo t do lado esquerdo, aqui, no ponto 1, é a mesma que se move aqui no outro lado mais estreito do cano, que é o V2. Então, se a densidade é constante, nós podemos dizer aqui, então, que o volume 1, que se move num determinado tempo ali, é igual ao volume 2, que se move no mesmo tempo do outro lado. O volume, a gente pode escrever, então, como sendo a área vezes o delta x1, ou seja, desse lado aqui. Isso aqui, então, é igual à área do outro lado mais estreito aqui, vezes o delta x2. É a área da base, né, do cilindro, vezes o comprimento. Passando aqui para o outro lado, nós sabemos, né, que a distância... Desculpa, essa área aqui não escreve muito bem. A distância é a velocidade, né, vezes o tempo. Então, nós podemos substituir nessa equação aqui dos dois lados o ΔX por V ΔT. Então, vai ficar a área 1 vezes o ΔX1, que é, então, a velocidade 1, né, a velocidade que tem nesse lado do cano, vezes o ΔT. É igual à área que ele tem do outro lado, vezes o ΔX2, que é, então, a velocidade no lado 2 do cano aqui, vezes o ΔT. O ΔT, ou seja, né, no mesmo intervalo de tempo, né, a gente pode cortar o ΔT de um lado com o outro lado da equação. Então, vai ficar aqui a área 1 vezes V1 igual a área 2 vezes a velocidade 2. Então, a gente chegou aqui na equação da continuidade. Então, essa equação aqui é a equação da continuidade. Ela basicamente estabelece, então, que a quantidade de massa que circula num determinado tempo num lado do cano é a mesma que circula no outro lado do cano. Bom, vamos seguindo então. Agora vamos ver fazer uma segunda dedução aqui. Vamos deduzir a equação de Bernoulli, que nós vamos usar muito aí na aula de hoje. De maneira simplificada, de maneira sintética, a equação de Bernoulli, ela é a equação, é o princípio da conservação da energia aplicado para os fluidos ideais. Você deve estar lembrado da conservação da energia mecânica, lá da Física 1. Então, basicamente, aqui a gente vai aplicar o princípio da conservação da energia para um fluido, né, que está circulando dentro de um determinado arranjo, um encanamento. Então, vamos primeiramente então desenhar aqui. Deixa eu ter cuidado para fazer esse desenho aqui. Fica bem bonitinho aqui. Então aqui vamos colocar a coordenada x e aqui a coordenada y. E agora eu vou desenhar aqui um determinado sistema onde vai estar circulando o nosso fluido. Tá? Bom, eu desenhei aqui um cano no qual vai estar circulando um fluido. E esse fluido aqui, ele está subindo nesse encanamento. Eu vou desenhar aqui um pedacinho aqui. Vou achurar essa parte aqui.
Vamos isolar essa parte aqui. Então, essa parte aqui, ela está numa determinada altura, que eu vou chamar aqui de Y1. E mediante a imposição de uma bomba que faz o fluido subir esse determinado encanamento, ela vai estar deslocando num determinado tempo t essa determinada quantidade de fluido. E vai estar, então, andando aqui com uma velocidade que eu vou chamar de V1. E esse fluido está sujeito aqui à ação da gravidade. Nesse outro lado aqui, eu vou desenhar aqui também um pedacinho, isolar aqui um pedacinho de fluido. No mesmo intervalo de tempo que se desloca essa parte, nós temos esse pedacinho aqui andando aqui com uma velocidade V2. Sendo que essa altura aqui do lado direito, vamos colocar aqui como sendo Y2. Deixa eu ver aqui. Apareceu uma notificação aqui, não, mas não era nada relacionado à matéria. Bom, voltando, então a gente tem esse pedacinho aqui no lado direito, numa altura maior, né, um Y2, andando com uma velocidade V2. E no outro lado, nós temos aqui um pedacinho do fluido andando no mesmo tempo t, com uma velocidade V1 e numa altura Y1. Bom, para manter esse fluxo aqui, contrário à ação da gravidade, vai ter que ter uma bomba externa aqui, vai ter que fazer nesse lado aqui a determinada força, que vamos chamar aqui de F1. Também aqui nós vamos ter aqui uma determinada pressão, vou chamar aqui de P1. Do mesmo lado, do mesmo modo, no lado direito, nós vamos ter uma determinada força F2 aqui, sendo exercida pela própria massa de fluido que está dentro do cano. Ela impõe uma resistência, né, que resulta aqui numa força F2, que vai ter que ser vencida, então, pela F1 para manter o fluxo, né, o fluxo circulando. E nós vamos ter, então, uma pressão 2. Bom, eu vou separar aqui. Aqui, então, no lado direito, nós, usando, então, do princípio da conservação da energia, nós vamos escrever aqui o teorema trabalho energia cinética. Estabelece que o quê? Que executado um trabalho, nós vamos ter uma variação sobre um sistema, nós vamos ter uma variação de energia cinética. Neste caso, especificamente desse desenho que a gente estabeleceu aqui, nós vamos ter, então, dois trabalhos, dois trabalhos atuando sobre esse conjunto. Como nós temos a força gravitacional, ou seja, esse fluxo se dá sujeito à ação da gravidade, nós vamos ter aqui um trabalho de origem gravitacional e mais um trabalho aqui vindo da bomba. Isso vai resultar aqui numa variação de energia cinética no fluido. Bom, agora então vamos equacionar aqui, escrever a equação para o trabalho executado pela força gravitacional e pela bomba. No caso aqui do trabalho gravitacional, o trabalho, como é que a equação geral aqui para o caso do trabalho? É a força escalar o deslocamento. Escrevi com vetor, né? Por quê? Porque aqui é um produto vetorial. No caso da gravidade, veja que o fluido está subindo, né, de uma altura y1 até uma altura y2. Então, o deslocamento é vertical, no sentido positivo do eixo x.
quer dizer, do eixo Y, desculpa. Só que a força gravitacional, a gravidade, ela aponta no sentido negativo, ou seja, ela aponta no sentido contrário ao eixo Y. Portanto, a gente vai escrever aqui, né, tirando o produto vetorial, né, a força gravitacional está em oposição ao deslocamento, então nós vamos colocar aqui sinal negativo, e escrever aqui na forma escalar F vezes D, a força vezes o deslocamento. Nós podemos aqui substituir, então, vai ficar a força, de forma geral, a gente pode escrever aqui como mg, vezes o deslocamento. O deslocamento, então, é a altura maior, y2, menos a altura menor, y1. É o deslocamento vertical. Eu vou passar para uma segunda transparência aqui. O trabalho gravitacional, então, aqui nós temos a massa. Só que como nós estamos tratando de um fluido, né, é interessante escrever a massa em termos da densidade. Então, a gente vai escrever aqui, vai ficar menos. A massa, então, é a densidade do fluido, vezes o volume do fluido, vezes a gravidade, y2 menos y1. Então, a gente chegou aqui numa relação para o trabalho gravitacional. E agora, então, a gente vai equacionar aqui o trabalho executado pela força da bomba, né, e também a força aqui imposta, né, como resistência para o escoamento. Então, a força da bomba d'água que impõe, né, a circulação ali de fluido, nós podemos escrever essa primeira parte aqui, a força que é colocada no sentido do eixo X, né, para manter o fluxo em circulação, vai ser, eu vou escrever aqui como WB in, vai ser essa força F1 aqui, vezes vamos identificar aqui delta x1, que é o deslocamento num determinado tempo t. Então, fica F1 vezes delta x1. Força vezes o deslocamento. A força 1, a gente vai poder escrever ela como sendo a pressão naquele ponto ali, vezes a área da seção do cano. Então, pressão vezes a área é a força, vezes o delta x1. Área 1 vezes delta x1 é o volume, né, naquele ponto. O volume dessa área achurada aqui. Então, vai ficar pressão vezes o volume 1. Só que, como aqui vale também a equação da continuidade, o volume que eu tenho aqui, né, e o volume que eu tenho nessa parte de cima, V2, vão ser iguais. V1 igual a V2, ou seja, vale a equação da continuidade, porque o fluido é incompressível. Então, eu vou usar simplesmente um V. Então, a gente vai escrever isso aqui como sendo P1, né, vezes V. Bom, e tem também a força, eu vou escrever como FB alto, a força de saída, ou seja, essa força F2 aqui, que ela é gerada pela própria massa de fluido que está na frente do encanamento, que exerce uma resistência ao deslocamento. Nesse caso, a força ela está no sentido negativo, está apontando no sentido contrário ao eixo X. Então, eu vou colocar aqui um negativo F2 vezes delta X2. Então, vai ser menos P2 vezes a área 2. P2 vezes a área 2 é a força 2, vezes o delta X2. Só que pressão, quer dizer, a área 2 vezes o delta X2 é, então, aqui
menos P2 vezes o V2. Mas como o V1 é igual a V2, a gente pode escrever aqui simplesmente menos P2V. Bom, a gente pode somar esses dois termos, né? Então vamos escrever aqui um trabalho, né, da bomba total, né, associado com a bomba. Vai ser então P1V mais ou menos aqui, né, do P2V. Então vai ficar, colocando em evidência as pressões, vai ficar P1 menos P2 vezes o V. Então nós temos aqui uma relação para o trabalho gravitacional e uma outra relação aqui para o trabalho associado à bomba. Feito isso, então, bom, aqui eu vou usar um espaço em branco aqui para seguir depois. Nós temos, então, voltando à equação, nós temos o trabalho gravitacional mais o trabalho da bomba, né, igual à variação da energia cinética. E agora nós vamos substituir as duas equações nessa relação. Então vai ficar aqui trabalho gravitacional. Então vamos escrever a relação aqui, vai ficar menos a densidade do fluido, volume, vezes a gravidade, vou colocar aqui y2. Menos com aqui, menos da equação, menos daqui, vai ficar mais o densidade do fluido, volume, gravidade, vezes y1. Agora, vamos escrever o trabalho da bomba, que vai ser mais P1 vezes o volume, menos P2 vezes o volume. Isso tudo é igual, então, à variação da energia cinética. A energia cinética, então, é 1/2 a massa vezes a velocidade ao quadrado. Só que a massa nós podemos escrever, então, como a densidade do fluido vezes o volume, vezes a velocidade 2 ao quadrado, menos 1/2 da densidade vezes o volume vezes V1 ao quadrado. Bom, agora vamos simplesmente isolar os componentes que estão do lado 1 das componentes que estão no lado 2. Aqui, vamos passar então tudo que tem 1, ou seja, esse termo aqui e esse termo aqui, para o lado esquerdo, e tudo que tem 2 para o lado direito. Então vai ficar P1 mais 1/2 aqui, como tem todos os termos têm volume, né? Vamos cortar o volume. Então vai ficar P1 1/2 da densidade vezes V1 ao quadrado, mais esse termo aqui, né? Que é densidade vezes a gravidade vezes o y1. Vai ser igual a esse termo aqui, passando para o outro lado fica P2, mais o termo que tem a velocidade, que é 1/2 de ρ V2 ao quadrado, mais o primeiro termo aqui, né? Passando para o outro lado fica positivo, é ρ G y2. Então aqui nós chegamos na equação de Bernoulli. Ou seja, somando a contribuição da pressão, a contribuição cinética, né, e a contribuição aqui associada com a altura, isso vai ser uma constante. Ou seja, a pressão num ponto mais o termo cinético, 1/2 de ρ V1 ao quadrado, mais
a densidade vezes a gravidade vezes a altura, num ponto, vai ter que ser igual à pressão num ponto 2, mais o meio da densidade e velocidade no ponto 2 ao quadrado, mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura do ponto 2. Você pode ter, então, um encanamento aqui que tem uma variação de altura, né? Tem uma variação de velocidade, e você também vai ter uma variação de pressão entre os dois pontos. Só que então aqui fica estabelecida, né, a equação de Bernoulli, que nada mais é então do que a conservação da energia aplicada para um fluido, né, em deslocamento. Tudo bem, pessoal? Deixa eu voltar aqui no chat. Alguma questão? Bom, fiquem à vontade aí. Temos aqui então a equação de Bernoulli, nós deduzimos ela então da conservação da energia, aplicamos, né, a teorema trabalho e energia cinética para deduzir essa equação de Bernoulli. Bom, vamos começar então aplicando a equação de Bernoulli para um fluido que está em repouso, ou seja, é um fluido que está com velocidade zero. Né? Então você vai pegar aqui, vamos desenhar um aqui. E vamos pegar aqui, por exemplo, um ponto aqui. Vamos chamar esse ponto, por exemplo, colocar o eixo Y aqui, nessa direção. Vamos dizer que esse aqui é o Y2. E vamos pegar aqui um outro ponto aqui, que está aqui no Y1. Está numa altura Y2 e outro está na altura Y1. O fluido está em repouso. Está em repouso, ou seja, a velocidade no ponto 2 é igual a zero e a velocidade no ponto 1 também é igual a zero. Ele não tem deslocamento. Também nós vamos ter aqui uma pressão no ponto 2, não, aqui é uma pressão no ponto 1, e aqui tem uma pressão no ponto 2. E aí nós vamos aplicar a equação de Bernoulli para essa situação, relacionando aqui o ponto 1 com o ponto 2. Vamos lá, equação de Bernoulli. P1 mais termo cinético, o meio da densidade do fluido, vezes V1 ao quadrado, mais densidade vezes a gravidade vezes a altura do ponto 1. Isso tudo tem que ser igual, então, à pressão no ponto 2, mais o meio de ρ V2 ao quadrado, mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura do ponto 2. Neste caso em específico, nós temos V1 é igual a V2, que é igual a zero. Então, esse termo aqui vai ser zero, e esse termo aqui também vai ser zero. Então, vai resultar aqui que nós vamos ter P1 mais OG Y1 é igual a P2 mais OG Y2. Vamos passar a pressão para duas pressões para o mesmo lado, vai ficar P1 menos P2 é igual a OG, vamos colocar em evidência aqui, Y2 menos Y1. Nós podemos escrever P1 menos P2, então é a variação, nós podemos escrever P1 menos P2 como sendo a variação de pressão aqui, sendo igual a OG vezes Y2 menos Y1, que é basicamente a variação na altura, H. Então, ou seja, a equação de Bernoulli aplicada para um fluido em repouso cai no caso da hidrostática, né, que nós tínhamos visto na aula passada. Ou seja, o caso do fluido em repouso, então, cai no caso aqui da hidrostática. Aplicando a equação de Bernoulli para um fluido em repouso,
nós chegamos no caso da hidrostática. Ou seja, a hidrostática é um caso particular da equação, né, de Bernoulli. Bom, vamos fazer aqui uma outra situação, um outro exemplo, que é o caso que a gente tem uma caixa d'água, ela tem um furo numa dada altura e está vazando água. Aqui é pedido para obter a velocidade com que a água sai pelo furo. Então, a gente vai fazer isso como? Aplicando a equação de Bernoulli para esse sistema. Inicialmente, vamos desenhar nossa caixa d'água aqui. Então, aqui nós temos a água e aqui em uma dada altura nós vamos ter um furo. E vai ter aqui, então, saindo aqui com a velocidade, vai estar então, saindo água. Bom, nós podemos aqui estabelecer aqui na altura do furo o eixo y, né? Aqui, então, o furo a gente pode colocar no y igual a zero e aqui em cima, né? Diz aqui que é uma altura h, então vamos colocar aqui em cima como sendo y igual a h. Bom, então nós temos que escrever aqui a equação de Bernoulli. Vamos escrever a equação de Bernoulli. P1 mais 1 meio de ρ P1 ao quadrado mais OG Y1 tem que ser igual a P2 mais 1 meio de ρ P2 ao quadrado mais OG Y2. Ou seja, nós temos que relacionar essas quantidades no ponto 1 com essas quantidades no ponto 2. Vamos estabelecer aqui o nosso ponto. Vamos colocar aqui o ponto 2 aqui no furo. Esse aqui é o ponto 2. E aqui na superfície do fluido, nós vamos colocar o nosso ponto 1. Então, aqui, a velocidade com que ele sai aqui é a nossa velocidade 2. Aqui em cima, nós vamos ter uma determinada velocidade P1, com a qual o fluido está se deslocando, né? Está baixando o nível da caixa d'água. Então, aqui na superfície, no ponto 1, nós vamos ter a pressão P1 é igual à pressão atmosférica, né? Que ele está exposto, está na superfície. Só que aqui no ponto 2, veja que o ponto também está exposto à superfície. Então, aqui no ponto 2, a pressão 2 também é a pressão atmosférica. Porque, embora ele esteja numa altura H, submerso aqui numa altura H, nós temos o ponto aqui 2, ele está aberto para a atmosfera. Então, exatamente ali na abertura, nós temos a pressão atmosférica. Então, a altura 2 aqui, vamos chamar de y2 aqui, é igual a zero. E aqui o y, na altura h, a gente vai chamar de y1. Então, vamos substituir essas quantidades na equação. Vai ficar P1 mais 1 meio de ρ V1 ao quadrado mais ρ de y1. Só que o P1 aqui é o PATM, né? E o P2 também é o PATM. Mais o meio de ρ V2 ao quadrado mais ρ são 2. Como tem a pressão atmosférica nos dois lados, né? Vai cortar esse aqui com esse. Bom, agora nós podemos fazer uma outra aproximação. Vamos fazer aqui uma aproximação para poder resolver o problema. Como o furo ele é muito pequeno e a abertura no topo da caixa d'água ela é muito grande, então a área do furo, a área da seção ali do furo, ela é muito menor do que a área
da abertura da caixa. Lembra lá da equação da continuidade, né? Então, a área do furo vezes a velocidade 2, né, que é a velocidade no furo, ela tem que ser igual à área da caixa, da abertura no topo da caixa, vezes a velocidade 1, né? Então, se a área do furo ela é muito menor do que a área da caixa, a gente pode estabelecer aqui, então, que a velocidade 1, ou seja, a velocidade com que o nível na caixa vai baixando, né, ela é muito menor do que a velocidade 2, né, que é a velocidade com que a água sai do furo. Então, nós vamos, a nossa aproximação aqui, nessa nossa aproximação, nós vamos dizer, então, que o V1 é igual a zero. Ou seja, o nível com a velocidade com que a água vai baixando aqui, nós vamos dizer que ela é zero. Ou seja, ela é, nessa aproximação, então, a gente considera que a velocidade com que a água sai do furo é muito maior, né, do que a velocidade com que o nível de água na caixa vai baixando. Portanto, nós vamos dizer aqui que o nosso V1 é zero. Então, nós vamos ter aqui na equação de Bernoulli, nós vamos ter OG y1 igual a 1 meio de ρ, V2 ao quadrado, que é a velocidade no furo, né? Mais OG y2. Certo. Vamos agrupar agora os dois termos, o termo cinético, né, com os dois termos gravitacionais. Então, passando aqui, pode copiar aqui, vou copiar de novo esse termo aqui, vai ficar OG y1 igual a 1 meio de ρ, a velocidade 1, né, que é a velocidade no furo, mais OG y2. É isso aí, né? Desculpa, que é velocidade no furo é V2. V2. Bom, então, agrupando os dois termos que têm densidade, gravidade e altura, então, a gente vai ter aqui OG y1 menos y2, que é igual a 1 meio de ρ 2 ao quadrado. Bom, aqui a altura, né, y1 menos y2, a gente vai chamar de h, que é justamente a altura do furo em relação ao topo, né, do nível de água na caixa. Então, que é o dado pelo problema. Então, vai ficar aqui hoje h é igual a 1 meio de ρ V2 ao quadrado, que é a velocidade de água, com que a água sai do furo. Tem a densidade nos dois lados, né? Então vamos cortar aqui. Vai ficar então a velocidade no furo vai ficar igual a raiz aqui de 2GH. Então essa é a velocidade com que a água sai do furo na caixa. Certo? Voltar aqui para o chat. Nenhuma dúvida. Ok, tudo bem, legal. Bom, depois no final pode conversar um pouco mais, mas vamos seguindo então. Então veja que em todos os casos a gente tem que pegar a equação de Bernoulli, identificar um ponto 1 e um ponto 2, e então aplicar a equação de Bernoulli para esses dois pontos no fluido. Vamos fazer aqui o caso agora do deslocamento horizontal, ou seja, um caso onde a gente não tem variação de altura. Como que a gente pode fazer isso aqui? Vamos desenhar um encanamento. Aqui é o nosso encanamento. Vai fazer um estreitamento nele aqui. De modo que então a gente pode identificar aqui, nessa parte aqui, nós vamos identificar um pedacinho aqui do fluido, né? Que num determinado tempo t, esse volume aqui, que eu vou chamar de V1, né? Ele escoa, deslocando esse volume nesse tempo.
ele anda aqui com uma determinada velocidade que eu vou chamar de V1. Ele também está aqui numa determinada altura que eu vou chamar de Y1. E nesse ponto aqui também tem uma pressão que eu vou chamar de P1. E aqui no outro lado eu tenho um determinado volume, que eu vou chamar aqui de V2, que ele também se desloca no mesmo intervalo de tempo. E aqui nós vamos ter então esse pedacinho andando com uma velocidade V2. Essa altura aqui, ela está aqui numa altura que eu vou chamar de Y2, e também tem aqui então uma pressão 2 nesse ponto. Neste caso aqui, nós notamos, né, que como não tem variação de altura, né, Y1 é igual a Y2. Então agora vamos escrever a equação de Bernoulli. P1 mais o meio da densidade do fluido vezes a velocidade no ponto 1 ao quadrado, mais densidade vezes a gravidade vezes a altura do ponto 1. Tudo que tem aqui ponto 1 nesse lado, e aqui do outro lado a pressão no ponto 2 mais o meio da densidade vezes a velocidade no ponto 2 ao quadrado, mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura do ponto 2. Bom, a altura 1 e a 2 são iguais, né? Então esse termo cancela com esse. Então, nós vamos ficar aqui então com o resultado de P1 mais o meio de ρ, que é a densidade V1 ao quadrado, é igual a P2 mais o meio de ρ V2 ao quadrado. Legal. Agora presta atenção numa coisa interessante nessa equação aqui. Essa última que eu escrevi aqui no rodapé. Nesse lado, nós temos as duas quantidades que são não nulas aqui no ponto 1. E aqui do outro lado, nós temos as quantidades que são não nulas no ponto 2. Veja o seguinte, pela equação da continuidade, vamos relembrar aqui então a equação da continuidade que nós deduzimos agora há pouco. Pela equação da continuidade, o volume que num tempo t passa ali no lado direito, né, no ponto 1, é igual ao volume 2. Então, a área da seção no ponto 1 tem que ser igual ao delta x1. X1 e aqui o nosso delta x2. Né? Então, aqui vai ser a área 2 vezes o delta x2. Nós já fizemos lá na equação da continuidade. Então, vai ser aqui, delta x é a velocidade no ponto 1 vezes o tempo. Então, vai ser aqui A1, V1, delta t, é igual a 2, V2, delta t. O delta t a gente corta, a gente vai ter, então, a área 1 vezes V1, igual a área 2 vezes V2. Perfeito. Só que veja que, neste caso aqui, o que acontece? A área 1, ela é menor do que a área 2. Porque, claro, nesse pedacinho aqui... Não, desculpa, é o contrário. Né? Deixa eu fazer de novo aqui. Nesse lado aqui, ou seja, no lado 2, a área da seção aqui, ela é menor do que a área da seção aqui no lado 1. Perfeito. Então, o A2, ele é menor do que o A1. Só que, então, para manter a igualdade aqui, o V2, ele vai ter que ser maior do que o V1. Daí a gente consegue manter a igualdade. Perfeito. Então, nessa equação aqui, no lado esquerdo, aqui, ó, se o V2 ele é maior que o V1, para manter essa igualdade, ou seja, a pressão mais esse termo cinético tem que ser igual dos dois lados da equação, se nesse caso aqui, então, o V2 ele é maior que o V1, para manter a igualdade, necessariamente o P2 vai ter que ser menor do que o P1, já que a densidade ela é a mesma nos dois lados, né? Veja que interessante.
Então, quando o fluido está se deslocando aqui no ponto 2 com uma velocidade maior, a gente vai ter uma pressão menor nesse ponto, comparado com o caso onde a velocidade é menor. Então, o P2 é menor do que o V1. Veja que interessante. Bom, vamos usar esse resultado aqui que a gente construiu aqui e nós podemos, por exemplo, isolar nessa equação aqui, vamos isolar o V1. Por exemplo, V1 vai ser então A2 sobre A1, que multiplica então V2. A gente pode chamar essa aqui de equação 1, né? E essa aqui a gente vai chamar de equação 2. Então a gente pode colocar aqui a equação 1 na equação 2. Então, vamos escrever aqui a nossa equação 2. Vai ser P1 mais 1 meio de ρ V1 ao quadrado igual a P2 mais 1 meio de ρ V2 ao quadrado. E a equação 1 é ali V1 é A2 sobre A1 vezes V2. Então, substituindo, vai ficar P1 mais meio de ρ V1 ao quadrado é igual a P2 mais meio de ρ, onde tem V2, então, não, aqui poderia ter isolado V2. V2 é simplesmente então, A1 sobre A2 vezes V1. Então, vamos chamar essa aqui de 1. Vai ser então A1 ao quadrado sobre A2 ao quadrado vezes V1 ao quadrado. Bom, vamos, por hora, então, vamos guardar essa equação aqui, porque nós vamos usar ela, então, no nosso medidor Venturi. Medidor Venturi é basicamente um método muito usado para medir a velocidade com a qual um fluido está circulando dentro de uma tubulação. Ela usa exatamente aquela nosso sistema, né, que a gente desenhou ali anteriormente. Então, nós temos aqui um tubo horizontal, só que no medidor Venturi é exatamente aquilo que a gente fez ali atrás, ou seja, temos aqui, né, o nosso ponto 1, né, uma velocidade 1, temos aqui o nosso ponto 2 com uma velocidade V2. Temos aqui a nossa pressão 1, temos a nossa pressão 2, temos a nossa altura 1, temos a nossa altura 2. No caso do medidor Venturi, a gente pode fazer aqui uma abertura na base do cano e a gente vai ligar ela a essa parte aqui. Vamos dizer que aqui a gente tem água. Tá? A água está circulando aqui. Então, nós podemos, para medir a diferença de pressão do ponto 1 para o ponto 2, nós podemos colocar, por exemplo, mercúrio aqui dentro desse cano, que está ligando, né, esse tubo em U que está ligando os dois casos. Só que como a pressão 2 ela é menor do que na pressão 1, a gente vai conseguir medir aqui, no mercúrio, uma diferença de altura. Então, aqui nessa parte tem mercúrio. Hg, mercúrio. Então, como P2 ele é menor do que P1, como a gente viu aqui anteriormente, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma escalada do mercúrio no tubo em U. Aqui, nós vamos ter aqui uma altura que eu vou chamar aqui de, por exemplo, de H. Justamente porque o P2 vai ser menor do que o P1. Então, a gente vai conseguir medir essa diferença através dessa altura dessa coluna de mercúrio. Então, voltando aqui à nossa equação que nós fizemos, no caso aqui, né? Então, nós vamos escrever de novo essa equação aqui. P1 mais meio de ρ
Aqui tem uma região aqui da... Escreve direito aqui. Deixa eu apagar. Vou escrever aqui embaixo. Vai ser P1 mais o meio da densidade da água, né? Vezes a velocidade no ponto 1 ao quadrado. Isso aqui é igual a pressão no ponto 2 mais, agora, essa parte aqui, né? É o meio da densidade do fluido que está se deslocando, que é a água, vezes o V2 ao quadrado. Aqui, colocando aqui em termos, né, do V1, fica A1 ao quadrado, A2 ao quadrado, vezes V1 ao quadrado. Perfeito. Agora, nós vamos isolar aqui na esquerda as pressões. Então, vai ser aqui P1, mais eu passo para o outro lado aqui, vai ficar menos, né? Eu passo a pressão 2 para o outro lado, vai ficar P1 menos P2, e aí eu vou passar esse termo aqui para o outro lado, para a direita. Então vai ficar, vou botar em evidência porque o meio da densidade da água e V1 ao quadrado tem os dois termos, vou botar em evidência, vai ficar A1 ao quadrado sobre A2 ao quadrado, né? Menos 1. Perfeito. Aqui, esse termo que está aqui entre parênteses, nós podemos colocar aqui, dividir ele inteiro aqui, vai ficar A2 sobre A1, menos 1, aqui fica então A2 ao quadrado. Ajeitei de uma outra forma aqui. Tirei o mínimo, né? Bom, a questão interessante aqui é que P2 menos P1 é a diferença de pressão entre os dois pontos. Só que isso aqui vai ser exatamente igual à variação de pressão aqui da coluna do tubo em U. Então, aqui, ΔP, né, a diferença de pressão entre o ponto 1 e o ponto 2, que é P1 menos P2, nós podemos dizer que ela é igual à pressão da coluna de mercúrio, que é O do mercúrio, G vezes a altura da coluna de mercúrio. É claro que nesse caso, nesse lado aqui tem água, né? Desse lado aqui. H2O. Então tem uma pressão na coluna de água. Então nós estamos desprezando, a gente está dizendo aqui, né, que a densidade do mercúrio ela é muito maior que a densidade da água. Então nós estamos desprezando a pressão dessa coluninha de água. Então, substituindo esse termo na equação de cima, então nós vamos ter que a densidade do mercúrio vezes a gravidade vezes a altura da coluna de mercúrio, né? Ela é igual, então, ao meio da densidade da água vezes a velocidade 1 ao quadrado, aqui vezes o termo das áreas, né? Que é A1 ao quadrado menos A2 ao quadrado dividido por A2 ao quadrado. Aqui eu não posso cortar nada, então eu vou simplesmente isolar a velocidade 1. Vai ficar então aqui raiz do que? Vai ficar 2, né? Passo 2 multiplicando, 2 a densidade do mercúrio vezes a gravidade vezes a altura, né? E aqui tem a densidade da água que passa dividindo. Então vai ficar aqui a densidade da água. E vezes, né, o termo das áreas, que fica então A2 ao quadrado sobre A1 ao quadrado menos A2 ao quadrado. Ou seja, nós conseguimos então, se nós ficarmos monitorando a diferença de altura aqui na coluna de mercúrio, através dessa expressão que a gente obteve através da aplicação da equação de Bernoulli, nós vamos então conseguir
medir a velocidade com a qual, esse V1 aqui, né? A velocidade com a qual o fluido se desloca através do encanamento. Ou seja, isso é usado, né? Tubo de Venturi é usado em diversas tubulações para medir, né, a velocidade com a qual o fluido se desloca dentro de um encanamento. Como eu comentei aqui, nós fizemos uma aproximação aqui, né? Dissemos que a densidade do mercúrio é muito maior que a densidade da água, para que a gente desprezasse esse termo aqui, né? Se a gente não quisesse fazer isso, nós poderíamos ter escrito essa equação aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma outra. Eu vou desenhar aqui rapidamente para ficar mais claro. Nós tínhamos aqui o tubo em U, né? Aqui. Deixa eu desenhar um pouco maior. Ele aqui. Aqui. Então, se o mercúrio se deslocou dessa forma, aqui nós teríamos aqui uma contribuição aqui, né, da densidade da água. E aqui a densidade do mercúrio, Hg. Então aqui é mercúrio. Então a diferença de pressão entre esse ponto aqui, né, e esse ponto aqui, se a gente não desprezar a coluna de água, né, aqui o ΔP, entre esses dois pontos, né, fica a densidade do mercúrio vezes a gravidade vezes a altura. Menos daí o lado da água, que daí é essa contribuição dessa coluna de água aqui. OGH. Mas como a gente desprezou a contribuição da água, né, a gente chegou nessa expressão aqui. Porque a gente diz que a densidade do líquido que está aqui dentro do tubo em U, ela é muito maior do que do fluido que está em deslocamento, né? Mas se a gente quisesse levar em conta, né, nós simplesmente colocaríamos somaríamos, né, esse termo aqui. Então, esse é o nosso medidor Venturi, né, usado aí para medir a velocidade, né, dentro de um encanamento. Claro que aqui nós usamos uma maneira clássica, vamos dizer assim, que é colocar um outro líquido aqui num tubo em U. Mas também nós podemos simplesmente fazer um furo aqui no tubo e colocar um sensor de pressão, né? Atualmente, né, a gente tem um sensor de pressão que dá um sinal elétrico, né, que vai medir a pressão através de um sinal elétrico, né, nesses dois pontos aqui. Não sei se vocês estão fazendo no laboratório, mas essa é um experimento que tem, né, em bancada no laboratório, mas, enfim, agora não sei como é que está sendo trabalhado. Bom, é isso aí. Vamos adiante. Agora, nós vamos aplicar a equação de Bernoulli para uma casa que tem uma janela e essa janela sofre com a ação do vento externo que está soprando fora da casa. Como é que nós vamos fazer essa? Nós vamos desenhar aqui uma janela, uma casa. Aqui é uma janela. Então, tem aqui a janela, né, com o vidro ali, bonitinho, né? Aí aqui eu vou desenhar aqui no ponto, eu vou chamar aqui, por exemplo, de ponto 1, que é dentro da casa. E aqui eu vou colocar um ponto 2, que está fora da casa, tá? Fora. Bom, o ponto 1 e o ponto 2, eles estão, o ponto dentro e fora da casa, eles estão, né, na mesma altura. Dentro da casa, a velocidade de deslocamento do vento é zero, porque eu estou dentro da casa, eu não estou exposto ao vento da tempestade, certo? Agora, fora da casa, tem um vento com uma velocidade que eu vou chamar aqui de V2,
ele está paralelo, né, à superfície da janela. Ou seja, se tivesse o vetor normal, ele está ortogonal ao vetor normal da janela, né? Ou seja, ele não está soprando em direção à janela, ele está soprando paralelo, né, à janela. É como se eu desenhasse a casa aqui, né? A janela da casa estaria aqui, o vento ele está passando aqui. Ou seja, ele está paralelo à janela. Tá? Então, nesse caso, eu tenho a velocidade 2, que é a velocidade fora, né, externa, né, onde está tendo o temporal. Eu tenho a altura 2 e fora aqui eu também vou ter uma pressão 2. E dentro da casa eu vou ter uma pressão 1, que é a pressão dentro da casa. Então, vamos escrever aqui então a equação de Bernoulli para esse caso. P1 mais 1 meio da densidade do fluido que está em deslocamento, né, que é o ar, vezes V1 ao quadrado, mais a densidade do ar, vezes a gravidade, vezes a altura 1. Isso é igual a pressão no ponto 2, igual não, mais 1 meio da densidade do ar, vezes V2 ao quadrado, mais a densidade do ar, da gravidade vezes o Y2. 1 é dentro. Tá? É dentro. Então, a velocidade dentro da casa aqui é 0. Y1 é igual a Y2, ou seja, dentro da janela ou fora da janela, na parte interna ou externa da casa, a altura é a mesma. Então, nós vamos poder cortar esse termo com esse. Então, a gente vai ter aqui P1, ou seja, P1 é a pressão dentro da casa, tá? Ponto 1 ou ponto dentro. P1, que é a pressão dentro, é igual à pressão fora da casa, mais 1 meio da densidade do ar, vezes a velocidade 2, que é a velocidade do vento fora da casa, paralelo à janela. Tá? Bom, eu posso passar a pressão aqui para o outro lado, vai ficar P1 menos P2, igual ao meio da densidade do ar, V2 ao quadrado. P1 menos P2 é a diferença de pressão dentro da casa, dentro e fora da casa. Se a gente olhar essa equação aqui que a gente fez no passo anterior, eu tenho P1 igual a P2, ou seja, a pressão 1 é dentro da casa, ela é igual a pressão fora mais um termo. Como a velocidade 2 aqui é a intensidade da velocidade 2, né? É o termo cinético, ou seja, 1 meio de ρ, V2 ao quadrado. Né? V2 ao quadrado, ou seja, um número ao quadrado, é necessariamente maior que zero. Então, P1 vai ser maior que P2, para poder manter a igualdade aqui. Né? Ou seja, a pressão dentro da casa ela é maior do que a pressão fora. Logo, se eu vou desenhar a casa aqui em perfil, né? Aqui eu vou desenhar minha janela, tá? E aqui é dentro da casa. Dentro. Então aqui eu tenho o meu ponto 1, tá? Aqui é o ponto 1. E aqui é fora, onde está o vento soprando aqui com uma velocidade 2. Eu tenho aqui o meu ponto 2. Então, aqui eu vou ter uma força, que eu chamo de força 1, né? Que é igual a pressão 1 vezes a área da janela. E do outro lado aqui, eu vou ter uma força 2, que é igual a pressão 2, ou seja, a pressão fora, vezes a área da janela. Então, eu posso chamar aqui de F, a força líquida, que é o quê? A força 1 menos força 2. Como a pressão dentro é maior do que a força fora, a força líquida que vai estar atuando aqui, está aqui.
Ou seja, ela está dentro, empurrando a janela de dentro para fora. Voltando aqui, P1 menos P2, eu posso chamar de ΔP. É uma diferença de pressão, então, aqui, né? É o meio da densidade do ar de 2 ao quadrado. Pressão é o quê? A força aqui, né, a gente pode escrever ela como sendo a força como sendo a pressão, né, vezes a área. A área é a área da janela. E aqui pressão é simplesmente o ΔP, ou seja, a diferença das pressões interna e externa. Então, substituindo aqui no lado esquerdo, vai ficar o ΔP, eu vou colocar como sendo a nossa força líquida toda na janela, dividido pela área da janela. É igual ao meio da densidade do ar, 2 ao quadrado. Então, vou fazer aqui eu vou isolar a força aqui, a força líquida que atua na janela, a força resultante que atua na janela, então é 1 meio da área da janela, vezes a densidade do ar, vezes a velocidade do vento que está soprando paralelo à janela do lado de fora. E essa força, ela empurra a janela de dentro para fora, ou seja, ela vai tentar estourar a janela para fora num limite onde o vento fosse muito grande, né? Então ela vai empurrar a janela no temporal, não estoura para dentro, ela vai explodir ela vai quebrar para fora devido a essa força aqui. Tudo bem? Tudo aqui então vem da conservação da energia. Então a janela estoura durante um temporal por causa da conservação da energia, ou seja, da equação, tiramos aqui o resultado da equação de Bernoulli. Então, se você vai construir uma janela à prova de uma dada velocidade de vento, né, você vai ter que aqui usar essa relação. Então, eu vou fazer um outro exemplo aqui para falar de uma outra ação que acontece no nosso cotidiano, muito comum, aliás, muito mais comum do que janelas estourando, uma ação do vento, que é aquela situação que vocês já devem ter percebido, né? Que é quando o vento passa por uma porta que está entreaberta e o vento bate a porta. Vocês já devem ter visto isso diversas vezes. Aqui, ó, é o vento batendo, né? Ou fechando portas. Vocês já devem ter visto essa situação. Eu vou desenhar ela esquematicamente aqui. Eu tenho aqui uma parede, tá? A nossa parede. Imagina que a parede é lá de uma sala de aula, quando a gente ainda tinha lá as salas de aula físicas, né? Então aqui está a parede e aqui nós temos uma porta que está entreaberta. É a maçaneta da porta. E aqui está a dobradiça. Então, qual que é a situação aqui? Nós temos aqui, de um lado, nesse lado aqui, nós temos o vento entrando, né? Então, nós vamos ter nesse ponto aqui, vamos chamar de ponto 1, nós vamos ter aqui um V1. O vento está entrando na sala com uma determinada velocidade. E aqui, do outro lado da porta, nós vamos ter o ponto, vamos chamar de ponto 2. Nesse caso aqui, a velocidade 2, a velocidade do lado de trás da porta, é 0. Bom, eu estou olhando dois pontos que eles estão na mesma altura, né? Ou seja, na mesma... Aqui eu estou olhando de cima, né? Mas se eu olhasse, né, na horizontal, os dois pontos estão na mesma altura. Ele só está de um lado da porta e do outro lado. Então aqui eu tenho y2 igual a y1, né? Ou seja, os dois pontos estão na mesma altura, atrás e na frente da porta. E aqui eu vou ter uma pressão 1 nesse caso, e aqui vou ter uma pressão 2. Vamos escrever então a equação de Bernoulli. Na sua forma completa, sempre começamos da equação na forma completa. Depois vamos aplicando, né, a situação do problema em particular. Então, P1 mais o meio da densidade do fluido que está se deslocando, que é o ar, vezes a velocidade no ponto 1 ao quadrado,
que é a velocidade que está na parte externa da porta, né? Está passando mais a densidade do ar vezes a gravidade vezes a altura do ponto 1, que ela é igual, então, à pressão no ponto 2 mais 1/2 da densidade do ar, V2 ao quadrado, que é a velocidade na parte interna da porta, mais a densidade do ar, vezes a gravidade vezes a altura do ponto 2. Bom, Y1 é igual a Y2, né? E também, a velocidade na parte interna é igual a zero. Esse termo aqui vai a zero e esse corta com esse, porque o Y1 é igual a Y2. Então vai sobrar o quê? P1, que é a pressão na parte externa da porta, mais 1/2 da densidade do ar, V1 ao quadrado, é igual a P2. Bom, V1 ao quadrado é o número positivo. A densidade do ar é o número positivo. Ou seja, para P2 ser igual a P1 mais esse termo aqui, quer dizer que necessariamente P2 tem que ser maior que P1 para manter a igualdade. Isso não temos dúvida. Se P2 é maior que P1, aqui eu vou fazer o desenho um pouco maior aqui, ó. Aqui nós temos a porta, né, com a maçaneta, está dobradiça, e aqui está a parede. Tá? Então, nesse lado de dentro, nós temos aqui uma força que eu vou chamar de F1, que é o quê? A pressão no ponto 1 vezes a área da porta. E daí, nesse lado aqui, eu vou ter uma força 2, que é o quê? A pressão no ponto, pressão na parte interna da porta vezes a área da porta. Então, novamente, a força líquida aqui, como o P2 é maior, a força líquida vai ser o F1 menos o F2. Né? Então, a força aqui vai ser o quê? Vai ser o P2 menos o P1 vezes a área da porta. Nós vamos poder chamar, então, de a diferença de pressão entre a parte interna e externa da porta vezes a área. Então, vamos seguir com essa equação aqui, outra transparência. Vai ser 1 meio da densidade do ar vezes V1 ao quadrado. Isso é igual a P2. Passando aqui para o outro lado, vai ficar P1 menos P2 é igual aqui a menos 1/2 da densidade do ar ao quadrado. Bom, eu posso multiplicar tudo aqui por menos 1. Vai ficar P2 menos P1. É a diferença de pressão entre os dois lados. Então, esse é o nosso ΔP. É igual a 1/2 da densidade do ar, V1 ao quadrado. Então, aqui, a diferença de pressão é a força sobre a área. A força líquida, né, que atua na porta, dividida pela área da porta. Então, é 1/2 da densidade do ar vezes a velocidade que ele circula num lado da porta. Eu posso isolar a força, então, vai ser 1/2 da área da porta, a densidade do ar, vezes a velocidade com que o vento passa passa através da porta. Ou seja, essa é a força que vai tentar fechar a porta. Então, veja o que acontece. Eu estou com a porta entreaberta aqui, né? E aqui está a maçaneta. O vento está passando aqui. É o nosso P1. Nesse outro lado não tem vento. E por isso, aqui, P2, né, ele é maior do que o P1. O P1 está aqui, o P2 está aqui. E é por isso que sempre tem uma força líquida tentando fechar a porta. Por quê? Porque a pressão no ponto 2 aqui, ela é maior do que a pressão no ponto 1. É onde está circulando o ar. E é por isso que sempre a porta fecha, ela bate fechando, né? Ela nunca, quando passa um vento na porta, ela nunca bate abrindo. Ou seja, ela nunca passa o vento e ela vem para cá. Não, ela sempre vai para cá. Justamente porque essa força aqui atua no sentido de fechar a porta. Por quê? Porque nesse lado, no lado interno, não tem vento. Então a pressão 2 é maior do que a pressão no ponto 1, que é onde circula o vento.
na parte externa da porta. Então agora você aprendeu, você conseguiu entender fisicamente por que a porta sempre bate fechando quando tem uma corrente de circulação, né? Através da porta numa sala. Perfeito? Ou seja, a física aqui nos ajuda não só a projetar eventualmente situações, né, em termos de engenharia, mas ela também nos ajuda a entender as situações do nosso mais corriqueiras, né, do nosso dia a dia.